Olá a todos! Pessoal, um certo tempo atrás aí, nós construímos uma fonte aqui no canal, né? Mostramos o passo a passo como fazia, criamos a placa, colocamos aquele voltímetro amperímetro nela, você pode conferir nesse vídeo aqui. Dessa vez eu quis fazer novamente uma outra fonte para usar aqui na minha bancada, mas dessa vez modificando uma fonte ATX, aquela fonte de PC, né? Acontece que agora eu não tenho voltímetro, então mãos à obra, vamos pegar o Arduino, vamos pegar um display TM1637 e vamos criar um. Não somos makers, então vamos fazer o nosso próprio voltímetro que mede de 0 a 55 usando o display 7 segmentos TM1637, beleza? Ficou excelente. E se você precisa comprar peças para Arduino, você já sabe bem onde é, né? www.fornel.com.br. Acessa lá agora. Vamos ver então como foi o projeto? Logo após a nossa vinheta. Bom, pessoal, para a gente construir o nosso voltímetro, para a gente poder medir a tensão de saída aí, né, a tensão Vout no caso aí, né, nós iremos utilizar o analog read A0, né, vamos ligar aí a medição pelo pino analógico 0, e nós sabemos que ele tem uma quantização de 0 a 1023, né, então quando a gente tem 0, aqui nós temos 0 volts, e quando temos 1023 nós temos 5 volts, certo? Então, sabendo dessa informação, nós podemos dizer aqui que temos a tensão e a quantização, né? Quando nós temos 5 volts, nós temos 1024, né? De 0 a 1023 são 1024. Então, quando eu tiver o meu Vout, qual será o valor lido? Se a gente multiplicar isso incluso, nós conseguimos montar uma fórmula para pôr na programação. Vai ficar 1024 vezes Vout igual a valor lido vezes 5. Agora vamos passar esse 1024 que está multiplicando para dividir, né, para a gente poder isolar o nosso Vout aí que nós queremos calcular. Então vai ficar Vout, né, igual a valor lido vezes 5 dividido por 1024, sendo que o valor lido vai vir diretamente do pino analógico A0. Então essa fórmula aqui nós vamos colocar na nossa programação. Para fazer a montagem no Arduino, nós utilizaremos um resistor, né, de 100K nesse caso aí, e um resistor de 10K. Por que 100K e 10K? Veja bem, eu escolhi um valor aleatoriamente e calculei o outro. Vou explicar para vocês já já. O nosso Vout vai ser exatamente aqui, né? E o nosso Vin, que é a nossa tensão de entrada que nós iremos medir, vai ser exatamente aqui nessa seta que vocês estão vendo. Então, portanto, as nossas pontas de prova do nosso voltímetro serão essas aqui, né? E o Vout vai direto no analógico 0 e vamos ligar o GND com o GND aqui da nossa ponta de prova. Essa vai ser a montagem, certo? Vocês estão percebendo aí que isso é um divisor de tensão, né? O divisor de tensão, nós temos várias fórmulas aí que a gente pode utilizar nesse caso, né? Temos a fórmula do Vout, que é igual a Vin vezes R2 dividido por R1 mais R2, né? Nós sabemos aqui que o nosso Vout é 5 volts, que é o máximo que pode ir para o Arduino, né? O Arduino trabalha com 5 volts. Então, veja só, o R1 aqui vale 100, o R2 nós não sabemos, né? Vamos dizer aqui que eu escolhi um resistor de 100K. Agora eu preciso calcular o R2. Então nós ainda temos aqui essa fórmula do Vin, né, que é igual a Vout vezes R1 mais R2 dividido por R2. E o meu Vin aqui, eu calculei aqui que eu vou querer medir até 55 volts, que para mim já está ótimo aqui na bancada, até esse valor, não passa disso, não tem mais nada acima de 55 volts aqui, né? Então arbitrei um valor de 55 volts. Temos a fórmula que calcula o R1, né? Mas o nosso R1 aqui nesse caso nós já escolhemos 100K. Escolhi aleatoriamente. Agora, com essa fórmula do R2 aqui, eu consigo calcular qual o valor que eu vou ter que usar aqui para fazer um divisor de tensão para ter entrada de 55 e saída de 5. Então, eu pego aqui, ó, R2 vai ser Vout 5 vezes R1, 100K,
dividido por VIN menos VOUT, que é 55 menos 5. Então vai ficar 500k dividido por 50, que vai dar 10k. Então, escolhendo 100k, o meu R2 vai ter que ser de 10k. Certo, pessoal? Vamos supor então que eu tivesse escolhido o de 10k e queria saber qual que é o valor que eu vou ter que usar em R1. Então eu vou pegar esta fórmula aqui, R1 VIN vezes R2 aqui, ó, e vou substituir meus valores. Então R1 é o VIN vezes R2. VIN é 55 vezes o nosso R2, que é 10k, que nós escolhemos, dividido por VOUT, que no nosso caso aqui o VOUT é 5, que é a maior medida que nós podemos ter para o Arduino. Então, menos R2, que no nosso caso é o de 10k, que nós já escolhemos, né? Nesse caso aqui escolhemos o de 10k. Fazendo essa conta aqui, vou ter 550k dividido por 5, menos 10k, que será 110k menos 10k. E vai dar R2 igual a 100k. Então vocês perceberam que qualquer um dos dois que vocês escolherem, vocês conseguem calcular o outro, certo? Então, gente, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte: quando nós estivermos fazendo uma medida aqui, quando nós tivermos um VIN aqui, né? Aqui sempre vai ter de 0 a 5 volts no nosso Vout. Como que a gente vai saber então qual a real medida que nós estamos fazendo aí quando nós estivermos utilizando o nosso voltímetro aí, né? Aqui nós vamos ter que fazer o VIN, ele vai ser o Vout aqui, nossos 5 volts, vezes a nossa associação aqui de resistores, né? Que é R1 mais R2 dividido por R2. Então, né, sabendo que nós vamos ter aqui o máximo de 5 volts, veja só, nós temos 100k aqui em cima e nós temos 10k aqui embaixo. Então nós vamos pegar aqui, ó, vamos substituir nossos valores, 100k mais 10k, né, dividido por 10k. Se você fizer essa conta aqui, pessoal, vai dar 110 dividido por 10k, que na verdade dá 11. Então nós podemos pegar todo esse quadrado aqui, ó, todo esse R1 mais R2 aqui, e substituir por 11. Para simplificar, a nossa fórmula vai ficar VIN igual a Vout vezes 11. Então tudo que eu tiver aqui medindo no VIN, eu multiplico por 11 aqui, né? Aliás, tudo que eu tiver aqui no meu Vout aqui, eu vou multiplicar por 11 e vou saber o meu VIN, certo? Então, essa é a forma que nós utilizaremos lá na programação. Agora, veja só. Se eu tiver, por exemplo, 5 volts, que é a máxima, eu vou ter 5 vezes 11, 55 volts, que é justamente a máxima que eu tinha escolhido aqui para mim poder, minha faixa de medida, certo? Meu fundo de escala. E se eu tiver 4, por exemplo, ó, eu vou ter 44 volts. E um valor quebrado, por exemplo, 3,8, vou ter 41,8 volts, certo? Aí nós temos aí nosso display TM1637, né? Aí nós vamos chegar aqui, pessoal, no seguinte problema. Vamos supor que nós temos aqui uma tensão de 41,37 volts. Se espera que apareça dessa forma no nosso display, né? Pessoal, como não tem vírgula, não tem jeito. Então, esses dois pontos aqui eu vou usar para separar, né, o decimal aqui, né? Não vai fazer a vez da vírgula, tá? Só que, se eu pegar, pessoal, de acordo com a biblioteca, se eu pegar esse valor aqui e jogar no display para ser exibido, não vai aparecer dessa maneira, 41 e 37. Ele vai aparecer apenas 41. Mas por quê? Porque a biblioteca ela trabalha com números inteiros. E numa tensão de 41,37, ele vai eliminar aqui os decimais e vai entender que isso é 41 volts. Certo? Então temos um pequeno problema aí, né? Aí, veja só. Se eu pegar esses 41,37 e multiplicar por 100, eu vou ter 4137. Vai aparecer exatamente como a gente quer que apareça lá. Mas aí nós temos ainda outro problema. Aqui os nossos números aqui vão aparecer, né? Eles são tratados individualmente, como você está vendo aqui, ó. Vamos chamar o primeiro algarismo de A, o segundo de B, o terceiro de C, né? E o quarto de D. Então nós vamos ter que criar esses números individualmente para poder ser exibidos lá. Como que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos ter que deixar o A valendo 4, o B valendo 1,
o C valendo 3 e o D valendo 7. 4137 como o exemplo aqui, tá? Isso é um exemplo, 41,37, né? Então ele teria que ser cada letra dessa valendo um algarismo aqui do nosso número, né? Como que nós vamos fazer isso então? Aí a ideia é o seguinte: nós vamos pegar aqui, ó, vamos declarar uma variável A, né? Vamos pegar esse 4137 e dividir por 1000, ele vai dar 4,137. Como nós estamos tratando uma variável da forma inteiro, né, que é um int, então ele vai desconsiderar aqui, então vai passar a valer 4. Então nosso A já vale 4, né, a gente já consegue exibir o primeiro número lá. No B, se eu pegar 4.137 e dividir por 100, ele vai dar 41,37. E se eu fizer 41,37 menos o A vezes 10, ele vai dar 41,37 menos 40, vai sobrar 1,37. Aí, como é inteiro, ele vai desconsiderar o 37 e o nosso B vai passar a valer 1. No C, eu vou pegar 4.137 e dividir por 10, ele vai dar 413,7. Se eu subtrair o nosso A vezes 100 e o nosso B vezes 10, então ele vai ser 413,7 menos 400, que dá 13,7, menos 10 aqui, dá 3,7, e vai ser 3, porque ele está desconsiderando o nosso decimal, que é o 7. Então nós temos aqui o C valendo 3. E finalmente o D será 4.137 menos o A vezes 1000, menos o B vezes 100, menos o C vezes 10. Então ficaria 4.137 menos 4.000, menos 100, menos 30, que vai dar 7. Vai ser 4.137 menos 4.130. Vai sobrar o 7 aqui. Então dessa forma nós conseguimos aqui ter aqui isoladamente todos os algarismos que nós queremos mostrar no display, porque nós vamos ter que tratá-los individualmente. Então agora ele vai aparecer lá quando tiver uma tensão de 41,37, vai aparecer em número por número aqui 4, 1, 3 e 7, certo? E a programação? A programação aqui é o seguinte: nós vamos colocar todas essas informações que eu expliquei para vocês na programação. Então aqui primeiramente nós vamos colocar a inclusão da biblioteca TM1637 display.h, sendo que nós vamos aí definir o pino 2 como clock, né, e o DIO no pino 3, certo? Aqui então nós colocamos esse objeto aqui que identifica os pinos, nós declaramos aqui algumas variáveis globais e dentro do void setup nós colocamos aqui o display para iniciar, setando aí o brilho para 5, tá? Aqui pessoal, no void loop, primeiramente eu coloquei aqui uma média valendo 0, né? O valor igual ao analog read, que nós estamos lendo o nosso pino 0, e para 50 interações ele vai aqui somar 50 medidas e depois ele vai pegar essa leitura e vai dividir aqui para achar uma média para ficar mais estável, tá? Aí tendo isso aqui, a nossa tensão vai ser 5 vezes a leitura, né? Como nós já vimos lá no começo, que eu estava explicando para vocês sobre a quantização. E depois com aquela conta que nós fizemos, nós achamos aqui a tensão vezes 11, tá? Que vai ser a nossa tensão lida. Aqui nós iniciamos aqui essa função aqui de acordo com a biblioteca, para nós colocarmos aqui os números nas posições corretas do display. Aqui a nossa tensão vai ser vezes 100, tá? E aqui nós vamos começar aqui, ó, fazer aquelas contas que a gente separa o número no A, no B, no C e no D. E aqui embaixo nós mandamos aparecer aqui, né, o A, o B, o C e o D, certo? Aqui a gente vai organizar as posições lá certinho. E essa função aqui é para aparecer aqueles pontinhos, os dois pontinhos no meio, tá? Esse serial aqui eu tinha colocado para fazer uma depuração, então eu vou tirar, dá um delay de 500 milissegundos. Essa é a programação, vai estar na descrição para download, beleza? Bom pessoal, tá aqui o nosso Arduino Uno, né, já ligado aí no nosso TM1637, né? E aqui está esta pequena protoboard do tamanho Tiny, com um resistor de 10K e de 100K dispostos aí de maneira
como divisores de tensão para pegar as medidas, né? Ali da parte negativa vai para o negativo do Arduino e sai aqui duas pontas onde estão ligadas aqui nas nossas pontas de prova, que vai para minha fonte, que não sei se vocês lembram, que é a fonte que nós construímos aqui no canal, né? Tem aí o vídeo da nossa fonte. Aqui tá tudo zerado. Vou ligar a fonte aqui. A fonte já começou a marcar aqui para mim 3,44, 45, né? E aqui, ó, 3,40, 3,39, lá, 3,45. Vocês veem que ele é bem assim, tem um nível de precisão até mais ou menos, né? Agora eu vou aumentar aqui a nossa fonte. Colocar aqui 6,01, quase 6, né? Olha lá, ó. Aqui também dá em torno de 6 aqui. E vocês podem ver aqui, nosso Arduino aguenta até 5 volts. Mas aqui eu posso aumentar tranquilamente minha fonte, chegando aí até a casa aí 16, 20, numa boa, até 55, tá? Então, ali já está marcando 19,7 e aqui 19,77. Nosso voltímetro aí funciona numa boa. Eu já posso colocar aí na minha fonte ATX que eu estou preparando aqui para fazer uma modificação nela aí, beleza? Aqui eu vou regular de novo, diminuir aqui o valor, colocar aqui intermediário. 12 volts, quase 12 volts, aqui ó, 11,95, 12, tá? Beleza, gente? É isso aí. Bom, pessoal, esse foi o projeto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. E obrigado a todos.